Boa noite. Mas como vocês já viram, às vezes a gente tem coisas que a gente quer falar com nossas alunas, seja alunas de curso, seja as que estão aqui no grupo, as oficinas gratuitas ou no canal. E chegar aqui no grupo é o mais simples, porque aí a gente grava, depois, se for o caso, a gente baixa o vídeo, a gente compartilha e traz o conteúdo para vocês. Várias meninas a virem hoje no meu WhatsApp fazer perguntas sobre sublimação e perguntar se nos nossos cursos a gente ensina a sublimação. E aí eu pensei, eu vou ter que... A gente tem um curso que é só de sublimação, mas dentro dos cursos de meninaninhas, boneca, livro, cubos, não é esse o foco, por isso que a gente não ensina a fazer a sublimação lá dentro. A gente ensina como é que vai fazer uma boneca com os nossos panos sublimados ou com os panos que a pessoa que já faz sublimação vai sublimar. Por quê? Porque a gente parte do princípio de que aprender a sublimar, além de ter muitos detalhes, né, que acabaria encarecendo os cursos, se fosse colocar todo esse conteúdo dentro de cada curso, a gente parte do princípio de que a pessoa não vai logo fazer um grande investimento para ter equipamentos de sublimação para começar a fazer os brinquedos. E por isso que o que a gente fala nos nossos cursos sempre é assim. Ou a pessoa começa comprando os nossos tecidos, que é o jeito mais prático de experimentar, testar seu público, ver se vai gostar de fazer. Ou a pessoa já faz sublimação, então eu não preciso ensinar porque ela já faz sublimação e ela pode comprar os nossos arquivos para sublimar. Ou a gente dá dicas de como encontrar alguém que possa sublimar na cidade de origem, né, da artesã, então para não precisar de correio, não precisar comprar da gente, a gente dá as dicas de como encontrar alguém que faça essa sublimação. Ou ainda a gente tem um tópico em quase todos os cursos, em alguns mais desenvolvido e outros ainda mais... digamos assim, mais inicial, de como fazer manualmente os panos, sem sublimação, quer dizer, de um jeito bem manual, artesanal, sem ser sublimação, mas para começar a fazer os brinquedos de pintar e lavar. Então, com essas perguntas hoje, eu vi que seria importante trazer algumas informações que eu tive a sensação que as pessoas não tem muito claras e é comum, né? A gente como artesã, assim, a gente sai querendo logo comprar equipamento, comprar as coisas que nos mostram em feiras, que às vezes são um investimento alto que eu não sei nem como eu vou usar direito. E eu tive a sensação que as perguntas das pessoas vieram porque viram, né, alguma publicidade de algum tipo de prensa, e aí queriam saber se dá para fazer os brinquedos com aquela prensa. E eu não sabia nem responder, porque eu não conheço a prensa, né? A gente aqui no ateliê, a gente usa equipamentos, mas a gente não representa equipamentos, a gente não faz propaganda de equipamentos, nós não somos patrocinados por ninguém, né? Às vezes tem artesãs que trabalham muito vinculadas às coisas que elas que têm de equipamentos, máquinas de costura, enfim, que elas representam, que não é o nosso caso. Então, a gente só consegue falar mais a partir da nossa experiência e daquilo que a gente faz aqui, a gente só consegue falar em detalhes daquilo que a gente conhece aqui. Não consegue muito falar sobre especificidades de outros equipamentos, porque a gente... enfim, até não utiliza outros equipamentos. Me dou conta que é interessante a gente conhecer para ajudar um pouco mais nessa reflexão. Mas aí eu pensei em trazer, percebi que existe uma desinformação muito grande e de repente alguém pode fazer um investimento sem ter muita clareza se esse investimento vai ajudar, né, nessa questão dos brinquedos de colorir ou não. A gente já tem muitos vídeos, e isso está nos cursos, e também a gente já falou aqui, sobre
a compra de tecidos aqui no ateliê. Às vezes as pessoas olham, hoje mesmo alguém me perguntou, tá, mas esse tecido aqui é por metro? É para fazer quantos livros? Não, é um tecido para fazer um livro, porque aqui a gente estampa, né, num tamanho quase artesanal também, não são grandes máquinas, né? E aí a pessoa olha o preço e acha, ah, pois é, mas tudo isso para comprar o tecido para fazer um livro só, mas não tem noção de tudo que tem de investimento por trás ou de investimento que ela teria que fazer para começar a estampar. E por isso que também para as nossas alunas a gente tem descontões, né, para favorecer todo o processo da produção com a produção artesanal do tecido aqui. Bom, mas isso já está em outros vídeos e o que eu quero falar aqui é um pouquinho mais o que é afinal sublimação. A gente sabe que existem vários tipos de estamparia, tá? Eu não sou especialista nisso, mas eu já fiz serigrafia, né, ou silk, que as pessoas falam. Então a serigrafia é o quê? Ela é uma tela e ela é vazada e é passada tinta nessa tela e a tinta passa para a superfície que está atrás. Então se faz muito camisetas e muitos produtos têxteis, mas não só têxteis, com serigrafia. O que acontece? Em geral, a serigrafia é usada muito para tecidos de algodão, mas também ela pode ser usada para tecidos sintéticos e, portanto, poderia ser usada, eventualmente, nos tecidos sintéticos que se usa para fazer brinquedos de pintar e lavar, né? Mas a serigrafia ela é um processo que exige mais investimento ainda, assim, ela exige, eu já fiz de um jeito bem artesanal, mas para fazer as telas tem todo um processo de revelação dessas telas que custa caro, tem que mandar fazer, ou ter os próprios equipamentos. O próprio equipamento, né, de fixação das telas, e é feito um a um. Então, assim, não é o processo mais indicado, ao meu ver, para os brinquedos de pintar e lavar. Aí existem aquelas estamparias com transfer, né? Muita gente faz camisetas, almofadas, tantas outras coisas, né? Até xícaras que se faz, né? Coisas que se faz com transfer, ou seja, é tipo, é um material plástico que com o calor gruda na outra superfície, né? Então eu posso fazer camisetas, mas esse também não é um modo indicado de fazer os brinquedos de colorir. Por quê? Porque se eu fosse estampar aqui em cima do tecido, por exemplo, um plástico transfer, por mais fininho que ele seja, por mais delicado que ele seja, ele vai plastificar esse tecido. E aí a criança vai pintar com hidrocor e o hidrocor não vai pegar no plástico, né? Todo mundo já pegou um hidrocor aqui, pinta no plástico, o que acontece? Ele não absorve, não vai ficar ali, né? E aí depois, com o tempo também de lavar 1, 2, 3 vezes, esse transfer pode ir soltando e além de não dar para pintar, ainda vai estragar a peça. Então também não é o jeito indicado, pelo menos até hoje a gente não encontrou um formato transfer que fosse indicado para os brinquedos de lavar, pintar e lavar. Além disso, vocês lembram que a gente tem aqui muito a questão dos princípios, né, de durabilidade e de segurança. Os nossos brinquedos, nossas meninaninhas são aprovadas pelo Inmetro, portanto, a gente não indica algo que a gente não tenha segurança que possa ser certificado, né? Então, uma superfície plástica sobre o tecido que fosse se desmanchar, que ao colocar na boca, né, pudesse trazer danos, enfim, a gente não indicaria para brinquedos, tá? E a terceira forma de estampa, né, então, são as que eu conheço, tá? O silk, o transfer e a sublimação. O que é a sublimação? A sublimação é passar a tinta que está num papel. Então, eu tenho um papel, deixa eu pegar um aqui. Ai, aqui, ele tá meio fraco, mas vocês vão ver. Então,
eu tenho um papel especial no qual eu imprimo um desenho, né? E esse desenho, então, tá com tinta aqui, pode ser colorida, pode ser só traço preto, que é o caso aqui. E essa tinta, com o calor de quase 200 graus, vai ser passada para outra superfície. Se usa sublimação para muitos tipos de superfície, não só para tecido. Mas tem que ser sintético. No caso do tecido, tem tecidos sintéticos. Se faz sublimação em caneca, se faz sublimação em havaianas, se faz sublimação em boné, em camiseta, enfim, né, em muitos materiais. Mas para cada tipo de material tem um tipo de impressora, um tipo de papel que vai ser usado para isso e um tipo de prensa. Tá? Então, eu não vou entrar em detalhes hoje, mas o que eu queria falar é um pouco da dúvida que veio hoje, tá? Então, primeira coisa, não adianta ter uma prensa sem ter uma impressora sublimática, tá? O que é uma impressora sublimática? É uma impressora, como outras impressoras quaisquer, tá? Vou mostrar aqui a nossa. A nossa nem existe mais no mercado, mas só para vocês verem, tá? São essas impressoras aqui, ó, tem duas aqui. Ela parou de ser fabricada, mas existem... depois eu boto até imagens aqui do lado, né? Existem vários tipos de impressoras sublimáticas. Então, o que ela é? Não é uma impressora normal de papel, né? Mas ela é muito semelhante a uma impressora de papel que vai ter tinta sublimática. Porque se eu pegar uma impressão qualquer, de uma impressora qualquer, e colocar calor, essa tinta não vai passar para o tecido. Eu tenho que ter a tinta correta impressa sobre o papel. E o indicado também é que eu use o papel correto, o papel que se chama papel sublimático. Até tem pessoas que usam papel comum, papel... esse papel A4 ofício, né? Mas a qualidade não vai ser a mesma, tá? Então, de novo, eu vou dizer aqui que eu vou falar daquilo que a gente usa aqui para garantir a qualidade da certificação dos nossos brinquedos, né? E durabilidade, que a criança vai lavar, essa tinta não vai sair, que ela vai ter uma boneca, né? Que além de não destruir a boneca, vai ficar muito tempo, muito tempo não, essa impressão não vai sair nunca, né? Quando eu faço com qualidade. Então, eu preciso ter a impressora com tinta sublimática e o papel especial para isso, né? Não vou entrar aqui em pormenores de como faz a arte, tá? Mas, de qualquer forma, qualquer desenho que eu imprimir em cima desse papel aqui, com a tinta sublimática, eu vou colocar depois na prensa e vou poder passar para o tecido. Essa é a lógica. É passar a tinta que está no papel para a outra superfície, né? Então, isso é a sublimação. Bom, então impressora, todo mundo já viu uma impressora de papel, elas são parecidas, só que é outro tipo de tinta e o papel especial. Agora, o que talvez as pessoas não conhecem muito é a prensa. E, antes disso, a gente tem diferentes tamanhos, né? Esse papel que eu tô aqui é o papel A4, né? Que é o papel ofício, tamanho ofício, né? Então, A4 é esse papel e geralmente, inclusive as nossas alunas que fazem sublimação, a maioria delas tem impressora e prensa A4. A nossa prensa aqui, a nossa impressora, são tamanho A3, ou seja, esse tamanho aqui, tá? Que é o dobro do A4, tá? Então, é como se coubesse duas folhas ofício no A3. E existem impressoras, e inclusive alunas nossas, que não é o A3 só, que é um rolo, tá? Mas esse é um equipamento bem mais caro, que a gente não pretende investir nesse momento. Espero que as nossas impressoras durem muito ainda, mas atualmente
é o que geralmente o pessoal usa. Impressoras bem maiores ainda, que vai um rolo de papel especial ali, de sublimação, e eu vou tirando no rolo. Daí sim eu posso até fazer panos em metros se eu quisesse, né? Mas não é o nosso caso. Então, assim, a maioria tem o papel A4 e é tranquilamente possível fazer com A4. Tanto que aqui a gente vende os nossos arquivos digitais, as nossas artes, e quando as pessoas querem em A4, a gente transforma aquilo que a gente aqui só usa em A3 em A4, né? Então, por exemplo, aqui, esse boneco, tá? É o boneco aranha. Eu preciso de 2 folhas A3 para fazer o pano de um boneco. Se a pessoa tem uma impressora A4, eu vou dividir, né? Eu vou imprimir isso vou deixar isso num arquivo, isso aqui no outro arquivo, depois a outra parte das costas no outro arquivo, a parte das pernas e braços, costas em outro arquivo. Então, o tamanho do brinquedo que a pessoa vai fazer quando compra da gente, o tamanho A4 é o mesmo, só que vão ser mais arquivos, mais folhas, mais paninhos pequenos, tá? Então, quando eu falar em A3 e A4, é pelo tamanho das folhas e que também é o tamanho da impressora e da prensa, tá? O que eu acho que apareceu hoje que as pessoas vieram perguntar? Tem uma marca aí de impressoras que, pelo jeito, lançou uma mini prensa, tá? E quando eu vi fotos disso na internet, a Marta até ajudou a procurar, porque a gente não estava entendendo o que estava acontecendo e queria entender, né? A gente viu algumas fotos. A gente viu algumas fotos e viu que era uma prensa, assim, que a pessoa consegue pegar na mão, né? E pelo jeito é um pouco maior do que uma mão. Isso significa o quê? Que se a pessoa quiser fazer um livrinho, ela não vai conseguir fazer nesse tamanho de folha. Mesmo que ela imprima nesse tamanho, na hora de colocar na prensa, ela não consegue botar a folha toda. Ela vai ter que colocar parte por parte, né? Então, por quê? Porque isso tem a ver com o tamanho. É possível fazer? Provavelmente é possível fazer. Mas já precisa entender que vai ser mais difícil montar o pano de uma boneca. Bom, ela pode imprimir as folhas, botar a folha em cima do pano e aí imprimindo e prensando aos poucos. Pela explicação que a gente viu, pelo que a gente vê na internet, é quase um ferro de passar roupa que vai a 190 graus e que a pessoa vai fazer a sublimação ali. Bom, aí as pessoas me perguntaram se isso era possível. Gente, é muito difícil saber se isso dá certo ou não, porque eu não experimentei. Eu não tenho condições de dizer se dá ou não dá. O que a pessoa vai ter que avaliar é o que ela quer fazer. Se ela eventualmente quer fazer pequenas naninhas, né, que tem aqui o tamanho de uma mão, vai ser tranquilo ter eventualmente essa prensa pequena, porque ela vai com o mesmo tempo, o mesmo calor em cima da peça inteira. Agora, se ela for fazer uma boneca, é mais difícil fazer de forma uniforme toda aquela extensão, né, do tecido para ficar o traço todo igual. Impossível, provavelmente não é, mas vai exigir um tempo e uma dedicação talvez maior, que tem que ser avaliado. Não tenho ideia do preço dessa mini prensa, não tenho ideia, né, do quanto que é uma prensa 20 por 20, que uma das meninas falou, mas a gente tem que ver, às vezes, se vale a pena comprar de cara uma coisa pequenininha assim, ou se não é muito melhor começar com panos prontos, que podem ser os nossos ou alguém outro que faça, né? A gente tem, inclusive, alunas nossas que estampam, do que fazer um investimento em algo que não sabe nem se vai continuar mesmo fazendo, né? Mas essa é uma possibilidade. Existem prensas pequenas, só que aí a pessoa tem que entender que ela vai fazer cada pecinha, né? Essa prensa pequena, inclusive na manchete lá no YouTube diz, né? Para fazer transfer e pequenas sublimações. O que significa? Que eu só posso fazer de pouquinho em pouquinho, né?
Então, eu posso eventualmente fazer vários brinquedinhos pequenininhos numa prensa dessa. Mas eu não consigo fazer um livro inteiro com todos os cachorrinhos, os 10 cachorrinhos do livro Números, por exemplo. Que é uma folha A3 ou 2 folhas A4. Né? Na verdade, vão ser 3 folhas A4 aqui, porque os cachorrinhos nem cabem todos eles numa folha A4 também. Então, isso é o que a pessoa precisa pensar, né? Por que a gente, de novo, vou voltar ao que eu falei lá no começo, por que para fazer os nossos cursos ou para fazer esses bonecos não precisa ter equipamentos de sublimação? Porque a gente dá outras alternativas. Nós mesmo aqui levamos 3 anos para comprar a impressora. Minha irmã é que estampava pra gente, né? E a prensa a gente levou 2 anos. A gente comprou primeiro a prensa, depois a impressora. Por quê? Porque a gente foi primeiro produzindo, a gente foi vendo por onde ia, o que a gente realmente ia fazer, né? E quando viu que ia deslanchar, agora já faz 5 anos que a gente tem a impressora e 6 anos que tem a prensa. Então já faz um tempão. Mas a gente começou fazendo sem ter. E é isso que a gente sempre gosta de dizer, não precisa ter prensa e nem precisa ter impressora para começar. Agora, pode fazer como várias alunas fizeram, né? Lembro aqui da Claudenise, que começaram com os nossos tecidos e depois, já com o dinheiro da venda dos brinquedos, investiu na sua própria impressora e na sua própria prensa, o que é ótimo. Né? É muito bom poder ficar independente de fornecedores, né? Mas não precisa ser algo que a gente faz de cara logo, tá? Então, não sei se quem está ouvindo aqui tem alguma pergunta, né? Mas a ideia era principalmente esclarecer. Não adianta ter prensa sem ter a impressora, tá? E quando for avaliar, pensa no tamanho. O ideal é que seja pelo menos tamanho A4, né, para poder fazer um pouco mais do que só um brinquedinho de cada vez, porque senão também o tempo que vai levar para imprimir cada brinquedinho, a luz que vai gastar, né, para cada um, enfim, às vezes não vale a pena logo investir numa pequena, é melhor esperar um tempo e comprar uma A4. Ok. Não tem problema nenhum começar com uma pequena, mas tem que entender que eventualmente não vai conseguir fazer a estampa de uma boneca inteira, né, da forma mais simples. Por quê? Porque ela vai ter que estampar toda ela em partes, né, e ter um traço mais seguro e que fique igual em toda a boneca, talvez seja mais difícil. Não estou dizendo que é impossível, né? Mas é um pouco mais complexo. Então, a principal ideia dessa fala aqui é a pessoa avaliar se realmente faz sentido comprar logo, né? Se ela pode comprar impressora e prensa logo e fazer um investimento, ótimo, mas não há necessidade de fazer esse investimento para começar a fazer os brinquedos. E não necessariamente comprar tecidos é mais caro do que fazer os tecidos, tá? Então, isso é interessante também se colocar na ponta do lápis, porque é aquilo, né? Impressora vai precisar de manutenção, prensa vai precisar de manutenção, não é assim que a gente compra e está resolvido, né? Mas, ao mesmo tempo, investir nos equipamentos próprios é muito legal. Dá uma liberdade de criação fantástica. Mas a questão que eu trago é avaliar se realmente é algo que, para começar, vale a pena, né? Se alguém tiver perguntas aqui sobre impressão, sobre prensa, enfim, sobre isso que eu falei, coloca aqui porque nos ajuda a ver aonde que estão as dúvidas e a gente também ajudar nesse sentido, assim, né? Estava falando com a Marta hoje, muitas vezes a gente já comprou coisas que depois ficaram paradas. Seja para artesanato, seja coisas para casa, né? Quantos equipamentos que a gente compra que acha que vai ajudar, no fim é só algo que ocupa lugar,
Não é o caso de uma impressora ou uma prensa, elas com certeza vão ser úteis. A questão é saber se necessariamente começar por ela. O que não dá para abrir mão, no caso dos brinquedos, é máquina de costura, né? E a máquina de costura, sim, essa é um investimento necessário. Uma máquina de costura com ponto reto, né? E que faça bem feito o ponto reto. Esse é o equipamento imprescindível para fazer brinquedos. E os brinquedos de colorir. E outros brinquedos também. Não preciso ter logo uma... Como chama? Outras máquinas, né, que fazem outros tipos de acabamentos, mas a costura reta é o que é mais importante, e o que a gente ensina sempre aqui é tudo com base na costura reta, principalmente, né? Então, esse sim é um investimento imprescindível para fazer brinquedos.